Gente, voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje diretamente do Café Barbeira, tendo a grata participação da professora Bianca Bertani, que é advogada e coordenadora do curso de Direito da Univates. Aliás, parabéns pela excelência do curso de Direito e fazendo fama lá, né? Isso Sim, é muito bacana. Bem, obrigada. É verdade. E a advogada e vice-presidente da IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, a advogada Patrícia Busnello, e o Dr. Jones, que é o diretor do fórum e também aquele que coordena os convidados, é o responsável pela questão do programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis na questão do direito. Então, ele está sempre conosco e esperamos agora que a professora Bianca e a advogada Patrícia estejam conosco também. Outras vezes eu tenho certeza que o Dr. Jones vai trazê-las, porque está sendo muito agradável e muito bom. Voltando, gente, ficou algumas coisas para depois desse intervalo que fizemos, que tem a ver com esse contrato que se faz, né, para o casamento e tal. Ele não tem daqui a um tempo a cair, visto que muitos direitos se tem da união estável, tal, etc., professora Bianca? Não, eu penso que não, né? Entrando dentro da... Tem uma distinção que a gente precisa fazer, né? Casamento, união estável, família. Casamento, união estável são formas de se apresentar uma família. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, para duas pessoas que resolvem casar, duas pessoas que resolvem manter uma união estável, que elas não façam um contrato. No caso do casamento, o pacto antinupcial. E é uma coisa saudável, é ótimo que façam, sabe? Que estabeleçam como vai funcionar a vida, por exemplo, econômica da família, estabeleçam regras para elas, né? Isso é legal, é ótimo que se faça. É muito bom que tu defina a relação daqui para frente quando tu está te dando bem, do que depois quando tu estiver brigando, fazendo um divórcio, fazendo uma dissolução de união estável. Né? Tem coisas que tu já pode deixar ajeitado antes. Tu pode deixar estipulado, né, determinadas situações, determinadas condições que vão regular a vida da família. Então, o casamento hoje, né, e eu penso que isso não vai mudar, né, a questão do pacto antinupcial, ela vai perseverar. Não tem como não perseverar, não tem como não continuar. Essa questão econômica, a questão financeira, no mundo hoje, nosso, neoliberal, da forma como ele se apresenta, né, esse materialismo que a gente observa sempre, ele permeia também essas relações de família. Né? Não tem como isso ficar de fora. Então, eu ainda penso, já que isso está assim, melhor que se resolva antes. Né? Se tu não precisar usar aquelas cláusulas que tu estabeleceste, se tu quiser modificar isso ao longo da tua união, isso também pode ser. Se tu quiser desconsiderar isso no momento em que for o casal resolver fazer uma situação diferente no momento em que eles vão fazer a sua dissolução de união estável, o seu divórcio, isso também é viável. Isso só referendo àquilo que o Dr. Johnson disse antes, que é com relação à autonomia de vontade. As pessoas são livres para fazerem o que elas bem entendem. E no caso da união estável, por exemplo, né, se nós não fizermos um contrato, né, relativo aos bens em uma união estável, o que vai acontecer? Eu tenho todo o Código Civil para mostrar como as coisas vão se dar, através do regime, então, da comunhão parcial de bens. Claro. Interessante isso. Dr. Jones, queria falar sobre essa... David, e aí eu vou introduzir nosso, como hoje, né, é um colóquio, né, e estamos assim com o direito de família com um tema amplo, né, e até porque vem despertando muito interesse da sociedade, e aí nossos espectadores e os nossos assistentes, né. Eu gostaria de introduzir para o debate a questão da guarda compartilhada, ou, como eu gosto de tratar, da guarda conjunta. É necessário voltarmos à Constituição Federal sempre. A Constituição Federal de 1988 ela é uma explosão de direitos. Tá? Ela é o reconhecimento, ela é uma Constituição de um Estado democrático de direito e, portanto, ela foi o documento, né, em que se consagrou todos os direitos, né, que até então eram subtraídos, porque vivíamos um estado de exceção onde havia um regramento
né, excessivo, né, de liberdades individuais, aliás, um cerceamento excessivo de liberdades individuais. Aliás, quero abrir um parênteses aqui, porque é um programa que eu gostaria de colocar já na pauta, desafiando, sobre esses direitos de 1988, Sociedade Democrática de Direito, e como o Brasil está pronto para lidar com esses direitos, como diz Bauman, de repente não sejam direitos demais que a gente não dê conta. Evidente. Fechando parênteses. E a Constituição traz, depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reforça em 1990, né? Mas antes a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Genebra, é o marco, né, internacional, que é o direito à convivência familiar e comunitária de toda criança e adolescente. Até então, até 1988, anos 90, como anos 90 começa e eu volto à conquista, o reconhecimento do direito das mulheres, a mulher começa a conquistar postos na sociedade, mercado de trabalho se abre à mulher, e aquele direito que até então o Estado era um Estado protetor e repressor, o Estado ele passa, com a Constituição de 1988, a intervir minimamente nas relações afetivas, nas relações matrimoniais. E a mulher de dona de casa, ela vira, né? Ela se transmuda a dona da casa junto com o homem. De dona de casa para dona da casa juntamente com o homem. O que isso faz com que se mudem? Se muda as relações na estruturação da família. Antes, a mulher, por que esse mito de que a guarda da mãe? Por quê? Porque antes a mãe não trabalhava e ela tinha, como a doutora Patrícia referiu há pouco, a mulher ela tinha uma das funções o casamento, ele tinha a função de procriação, e uma das funções da mulher era cuidar os... Lembra-te das famílias com e são famílias antecessoras às nossas, né? As famílias tinham 8, 10, 12 filhos. Aliás, essa semana o Papa acabou cometendo um grande escândalo para muitos. Ele diz que católico não tem que se procriar que nem coelho, né? Exatamente. E ele disse que, eu não sei de onde ele tirou esse número, que especialistas em família, em reprodução, disseram que o ideal é que se tenha 3 filhos. Eu já acho demais também, num mundo tão povoado, mas enfim. E prosseguindo, David, então tinha esse mito, né, e aí era previsto legalmente, a guarda unilateral, ela poderia ser do pai e da mãe, mas ela, né, foi sempre sendo reconhecida da mãe. Por quê? Pelo modelo da sociedade. Então, mas também não tinha uma questão, aquela ideia que tem, que com a mãe é mais ligada ao filho, à criança. Não tinha isso também? Evidentemente que este também, né? Esse também era não um pressuposto, mas algo que muito tempo se acreditou ser, né, o melhor interesse da criança. E tem casos em que não é. Bom, a evolução que se faz, a mulher sai de casa, conquista o mercado de trabalho, né? E, na verdade, hoje o que nós chamamos de guarda compartilhada ou guarda conjunta, em primeiro lugar, é um direito da criança conviver com os pais. Na verdade, com a família extensiva também. Sim, abrange os avós. Abrange os avós. Um direito de conviver com os pais, né? A questão da felicidade, da questão da formação da personalidade, e a guarda unilateral nos moldes em que ainda, e David, essa mudança vem se operando, mas ainda nós trabalhamos com instrumentos tais como a guarda unilateral e com aquilo que nós
pouco a pouco estamos abolindo, né? O Código Civil ainda trata, né? A Constituição, o Estatuto fala em convivência, né? O Código Civil fala em direito de visita, né? Pai não visita, mãe não visita um filho, mãe e pai convivem com o filho, né? O oposto da guarda compartilhada, né? As duas formas, né? Era a guarda unilateral, ou seja, o modelo clássico, ficava com a mãe e o pai passava de 15 em 15 dias, passava na companhia de um filho. O que isto leva na maioria dos casos? Leva aquilo que tu te referiste inicialmente, ao abandono afetivo. Por quê? Porque de 15 em 15 dias, as relações vão, ao longo do tempo, elas vão se tornando cada vez mais distantes. Ou não há mais afeto como base da família, as famílias se recompõem. A ruptura daquela relação afetiva, né? A mãe vai formar uma nova relação de afeto, o pai vai formar uma nova relação de afeto e as famílias se recompõem. Se mantém aquele modelo de guarda unilateral, o pai, especialmente o pai, porque nós ainda temos, né, esta questão ainda do patriarcalismo. O pai, ele forma uma nova família, a mãe também, mas o pai forma uma nova família e tem filhos com a nova parceira ou o novo parceiro. Estamos em tempos de reconhecimento da relação afetiva. Filhos não vai ter, mas poderá ter na forma de reprodução assistida, né? Ou poderá na forma da adoção também, né? Na qual nós prestigiamos muito, poderá ter filhos na forma de adoção. E aquela relação afetiva que ele tinha com o filho do matrimônio anterior, ela começa a ficar distante. Por quê? Porque ele não se vê, esta visita, entre aspas, essa convivência a cada 15 dias, vai fazendo com que as relações fiquem mais distantes, não satisfaça mais esta questão da felicidade, do pertencimento, enfim, vai ficando muito distante. Na maioria das vezes, aquele par da mãe vai ocupando espaço, e aí surge a paternidade socioafetiva, que é reconhecida judicialmente. Quer dizer, aquele outro vai ocupando o espaço do pai, né? Então, o porquê? Na verdade, a guarda compartilhada é um novo modelo de responsabilidade na criação dos filhos. Ou seja, o casamento termina, mas a família não. Não, ótimo, ótimo. E doutora Patrícia, aí eu pego já a questão, não sei se iria complementar isso, mas eu fico imaginando ser uma pesquisa um tempo atrás, agora, logo, dias atrás, em que muitas mães foram contra a ideia da guarda compartilhada, porque numa sociedade doente como a nossa, neoliberal, de esvaziamento, de compaixão, de afeto e tal, tem assim, muito aquela ideia egóica e também simbiótica, assim, da mãe não romper com a criança, aquele vínculo, acha que é uma coisa só, e tem a ideia de propriedade, o filho é meu. Né, muito forte. Dentro disso, consideras que muitas pessoas se sentem incomodadas também, porque ainda é aquela ideia de, ao invés de uma construção familiar, uma ideia de propriedade, isto me pertence, aquele me pertence. Claro, ter responsabilidade é uma coisa, agora tu ser dono de alguém é outra coisa, né? Beira a servidão e tal. Vês isso assim? Também, né? Mas só para complementar o Dr. Luiz Antônio, quando fala assim que o pai atual, o companheiro atual da mãe vai tomando o papel de pai ou da mãe, né? Ou não necessariamente do pai, mas da referência paterna, eu acho que antes acontece gradativo. Acho que primeiro a gente vai perdendo a intimidade, né? Essas visitas que são convivências a cada 15 dias, a criança ou adolescente chega naquela família, muitas vezes já reestruturada, né? O pai com um novo arranjo familiar ou a mãe, e vai perdendo a intimidade, não se sente tão à vontade para sentar no sofá, sabe? Questões diárias, assim. E eu acho que aí se perde a intimidade e aí vão se desfazendo os vínculos, né? Eles se enfraquecem e aí o afeto é uma consequência, né?
E com relação à propriedade, né, as mães, então assim, como eu trabalho no CREAS, que é o Centro de Referência do Município em Assistência Social, muitas mães têm me procurado com essa novidade da guarda compartilhada, justamente para falar sobre isso. E agora, vão tirar o meu filho de mim? Não é o meu filho, né? É o filho do casal, do pai e da mãe. Mas eu vejo que a maior preocupação hoje é com relação à pensão alimentícia. Né? Se tem essa falsa impressão de que tendo a guarda compartilhada, se instituindo a guarda compartilhada, a pensão alimentícia ela já não faz parte mais daquele arranjo. E isso não é verdade. Então, alguns pais procuram querendo compartilhar a guarda com intuito financeiro, né? Quando, na verdade, eles saem de uma informação, de um atendimento jurídico com a verdade. Que é, Mas pode haver uma mudança, por exemplo, tem a guarda compartilhada agora, eu continuo tendo que pagar pensão. Tá? Mas pode haver uma readequação dos valores à medida, por exemplo, que esta criança vá ficar tantos dias da semana comigo. Um exemplo prático. Pode haver isto? Pode ter essa mudança, por exemplo, de o pai começar a assumir responsabilidades por estar mais presente e aí muda-se aquela ideia de que a criança está lá quase que num hotel, né? Tu pagando a diária de um hotel, etc. Ó, Pátia, agora vamos, né? Vamos começar a falar mal daquele bendito acórdão, que eu acho que é o que está dando todo esse transtorno, né? Vamos discordar, né, da nossa desembargadora lá, né? Não vai dar para seguir essa linha que ela estava colocando, né? É que os alimentos, como a Paty estava dizendo, ela tem essa mesma função, né? Necessidade, possibilidade, razoabilidade, se pensando numa relação de afeto ou desafeto. Entende? Então, se a gente vai pensar isso, como tu estava colocando, vai ficar uns dias com o pai, uns dias com a mãe, uns dias com os pais, uns dias com a mãe, a gente saiu da guarda compartilhada e estamos lá na guarda alternada, que é uma outra modalidade. Exatamente. Então, seguir o conceito que o Dr. Johnson mas trouxe como da seria isso? responsabilização. De forma caminho, prática, né? assim, a guarda compartilhada e a guarda, como a senhora usa? Alternada. David, a guarda compartilhada ou guarda conjunta é o exercício conjunto da autoridade parental. Ou seja, eu citei o exemplo, o casamento, a conjugalidade terminou, nós não somos mais marido e mulher, ou não vivemos mais sob o mesmo teto, não temos mais a relação de afeto, né, que é a base da família, né, mas a dinâmica familiar, a família não se encerra por aí, né? O pai continua, citando um exemplo bem singelo. O pai, ele busca, havendo perfeita harmonia entre o casal, o pai busca o filho, a mãe leva na escola, o pai busca na escola, busca ao meio-dia, almoça ou não com o filho, isto resulta... A dinâmica familiar, ela permanece a mesma enquanto o casal estava morando sob o mesmo teto e casados. A dinâmica, a relação do pai e da mãe com os filhos permanece a mesma. De noite, o pai vai jogar um futebol lá um society no Tiricaça, ele passa no apartamento ou na casa e pega o filho, ou seja, a convivência permanece a mesma. Por isso que a guarda compartilhada, até a alteração, porque agora é uma alteração fundamental no Código Civil, nos artigos 1583 e 1584, e vingou, porque nós tínhamos divergência de posicionamentos, evidentemente, especialmente eu e a doutora Bianca, né, de que a guarda compartilhada, o meu entendimento era de que, da forma como ela estava estruturada, ela tinha como pressuposto, e isto não é meu, isto tu lê centenas de decisões da 7ª e 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é a Câmara competente para apreciar recursos de ações
de direito de família, né, de que a guarda compartilhada não tinha lugar, não tinha, e eu já estou falando no passado, não tinha lugar quando o casal se separa e desta separação resultam relações de tensionamento, relações de ódio, relações de brigas. O casal, ele termina a relação e viram inimigos, né? O pressuposto da guarda compartilhada seria uma harmonia entre o casal, não uma harmonia perfeita depois da dissolução, mas com o tempo essa harmonia vai sendo alcançada e até uma harmonia mais intensa, né? Mas hoje, com a alteração, a vida no ano passado, principalmente nos 2 artigos que dispõe, o juiz poderá, aliás, o juiz deverá, né, poderá antes, deverá, né, não havendo acordo quanto à guarda dos filhos, porque os pais podem ainda estabelecer uma guarda unilateral, embora hoje ela assuma um plano secundário, aquela visita de 15 em 15 dias, né, ela passa a ser um plano secundário, aí é do acordo do casal, porque o juiz deverá, pelo 1584 do Código Civil, determinar a guarda compartilhada. E aí, penso eu, e já decidi nesse sentido, né, porque o casal está num intenso conflito ainda, o juiz pode, né, estabelecer um regramento de convívio, porque eles não vão conseguir. E eu já decidi uma decisão dizendo que o pai pega o filho, tem que leva para a escola. Um manual diário. Exatamente, é um manual de convivência. A decisão judicial, quando ela, e agora deverá impor a guarda compartilhada, ela é uma decisão minuciosa do diário de convivência do pai e da mãe com o filho. Inclusive, no que diz respeito, porque aí vem o dever, quando se fala em alimentos, né, porque nós estamos falando no direito, no dever de criação, no dever de educação, né, no dever e educação, não só a educação, né, a formal, a científica, a escolar, mas a educação no âmbito da família, a imposição de limites, que é muito importante. Hoje nós temos uma sociedade cada vez mais sem limites, né, e isso gera distúrbios de toda ordem, né, mas o pai e a mãe têm o dever de sustento. Bom, se ele convive, normalmente ainda nós temos, isso nós vamos, né? Porque a guarda compartilhada, na verdade, aí, David, embora tu não labutes cotidianamente na área do direito, mas a guarda compartilhada, ela, na concepção anterior, ela não teria pensão alimentícia. Ambos pagariam diariamente as despesas, né? As despesas do filho. Só que isto, né, para se implementar é muito difícil. Isso seria um sonho. Isso seria um sonho. Na verdade, tem que se também regrar, tem que se estipular, né, os encargos que cada um, porque o dever de sustento é de ambos os pais. Mas na proporção das suas possibilidades. Evidente, né? Evidente que sim. Agora, o filho tem o direito de viver, ter o mesmo padrão de vida, né, dos pais. Então, hoje eu não vejo, embora tenham decisões do tribunal que digam que não há... mas por enquanto uma. Equivocada. Né? Na visão... Não fundamentada. Mas, eu já estabeleci a guarda compartilhada com um regramento num conflito, né? Num conflito e com a fixação de pensão alimentícia, até porque naquele conflito eles não conseguiriam, né, conversar. O importante, David, é de remarcar que a questão da guarda compartilhada, e eu tenho certeza, porque a lei ela teve que vir de uma forma, né,
buscando maior eficácia para resguardar o direito do filho à convivência, porque ela vem como a guarda compartilhada, ela vem como um instituto, né? Ela não é nenhuma novidade, mas ela vem como um instituto para fazer com que não ocorram duas situações que são extremamente prejudiciais à formação da personalidade do filho: o abandono afetivo, né? E aí as razões nós já expusemos aqui: o abandono afetivo e a prática da alienação parental, né? Aquela questão do pai falando mal do pai falando mal da mãe, que a mãe não presta, o que acontece muito. Nós chegamos já ao final do nosso programa e eu gostaria, doutora Bianca, que a senhora fizesse uma consideração final, até porque eu vi, chamando doutora de professora, dá para chamar tantas coisas, né, Bianca? Pode ser de Bianca também. Bianca, mestre também, nós estamos em casa, assim, nos sentindo muito bem, muito felizes com a tua presença. Obviamente, mesmo tendo a guarda compartilhada, muito ainda nós temos de fazer para a praticidade desta lei, né? Muito, porque é extremamente, até difícil, né? O que é a guarda compartilhada é difícil. O doutor Dom se explica. A importância do IBDFAM, né? Para o esclarecimento da sociedade, então, científico. Uma última palavra, doutora Bianca. Eu vou terminar como eu comecei, né? No momento em que se constitui uma família, ela se constitui pelo afeto. No momento em que ela se sente essa necessidade de romper esses vínculos, não se pode esquecer que ela foi fundada por um afeto também. Então os pais, na medida do possível, eles deveriam começar a se conscientizar de que se eles estão rompendo a relação do casal. Na relação deles. A sua função de pai, a sua função de mãe, essas vão perdurar. Eu gostei do que o Johnson disse, e tu repetes agora, né? A família, o casamento acabou, mas não a família. Mas não a família, não essa relação de pais e filhos. Obviamente, filhos, né? Agora, por exemplo, como a gente tem a guarda compartilhada de uma forma mais impositiva, isso é uma coisa assim, é quase que uma... fortalecer um paradigma, né, que já estava se construindo com relação a essa convivência familiar, sabe? Então isso é importante. As pessoas vão ter que começar a perceber essas relações de uma forma diferente. Não posso mais usar o filho, né, como um instrumento para conseguir mais alimentos ou menos alimentos, ou para determinar determinadas, né, situações que podem vir a se configurar. Acabou essa história. Eu deveria, né? Estamos nos encaminhando para isso. E o que o Dr. Johnson disse também, por exemplo, que de repente a guarda compartilhada ela pode vir a ser regrada, e isso também é interessante. Sabe, isso também é possível. É uma espécie quase que de uma guarda para aquele caso. E isso é uma coisa legal. É bom a gente sair dessa linha rígida da lei, né, e conseguir estabelecer a forma como as pessoas vão poder viver melhor. Dentro do direito de família, vários são esses aspectos. A guarda está se encaminhando para isso. Talvez daqui um pouco a gente possa começar a discutir, né, essa história do melhor interesse da criança, para deixar ele de lado, começar a se trabalhar, quem sabe, com o melhor interesse da família. Né? Tem várias situações aqui que ainda vão se concretizar. É muito legal. Eu acho que esse é o lado mais interessante do direito de família. E nós vamos poder continuar tocando e trabalhando essas questões, porque o tempo já se esgotou e a gente não deu conta. E nem falamos dos direitos fundamentais, que estão extremamente ligados à questão do poderemos falar sobre isso no próximo programa. Doutora Patrícia, por fim. E David, né, tá no fim do programa, mas estamos aqui diante de duas, né, já especialistas em mediação. Olha aí. Técnica de autocomposição, resolução autocompositiva de conflitos. As duas são mediadoras. Teremos que voltar a falar sobre isso. Doutora Patrícia. Só pegando o gancho então da mediação, né, que eu tenho que fazer propaganda, já que a gente acredita muito na mediação, é muito mais efetiva a guarda compartilhada construída com os pais, mesmo numa situação de conflito, né, de animosidade, do que uma imposição de uma sentença judicial. Que, na verdade, assim, num processo judicial, quem
figura como o principal atuante e protagonista é o advogado. É o advogado que fala com o juiz. Né? Na mediação, não. São as pessoas, são os medianos, são as pessoas que estão vivendo o conflito que vão poder dizer um para o outro qual é a melhor forma de resolver aquela situação. Então, eu acredito muito que a guarda compartilhada, né, vai tomar uma proporção adequada, vai vir com essa positividade nas relações familiares e a mediação vai estar ajudando. Então, a minha proposta é que a gente faça um programa para a gente conversar sobre Vamos falar sim sobre mediação, até porque a mediação é essencial para o conflito, né? Para se ter paz. A gente quer paz na sociedade, quer paz na família, paz nas relações, e só há paz se houver o conflito. Não há possibilidade de paz sem o conflito, porque é o conflito que traz a mediação, né? E para haver paz, tem que se instalar o conflito para a mediação. E só um detalhe, né, gente? Conflito não é guerra. Assim como ira não é ódio, assim como força não é violência. Não vamos complicar aqui. Estamos... mediação. Oi? Ele não daria certo. Estamos aqui gratos. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Quero lembrar que todo o conteúdo pode ser visto no www.tvinformativo.com.br, sabendo que o nosso portal hoje do jornal da Rede Vale de Comunicação tem muito mais de 500 mil de acessos todo mês. Então a nossa responsabilidade é levar para vocês temas extremamente importantes, atuais, e vocês sabem que podem interagir conosco, mandando as suas dicas, suas reclamações, ligando para a Rede Vale ou também usando o e-mail que eu uso para isso, que é o davidorling@hotmail.com.br. Um grande abraço para vocês, muito obrigado a todos. Dr. Johnson, já estamos lhe esperando no próximo programa, espero que convide-as novamente. Ficamos por aqui, tchau.